Boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui nesta noite, dia 9 de fevereiro de 2025, o pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração, e ao teu coração, e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje vai ficar em Gálatas capítulo 5, ao qual é uma continuidade de vários vídeos, porque o assunto ele é extenso. As obras da carne. O maior inimigo do homem não é o diabo, mas sim a nossa carne. Não dando ênfase para o diabo, porque ele é sujo, é nojento, pecaminoso e mentiroso. Então ele quer matar, roubar e destruir. Ele aproveita os desejos pecaminosos da nossa carne para arrumar armadilhas e nos fazer com que caiamos nelas. Amém? Então, anotem, peguem papel e caneta para conferir depois na palavra de Deus, a qual ela não muda. Ela é a mesma para todas as pessoas e religiões. A religião não vai salvar ninguém, porém, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, essa sim, salva. Então, vamos ao terceiro ou quarto tópico, que vai falar sobre a lascívia. Então, a lascívia, ela vem do grego aselgeia, sensualidade, e a pessoa a seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a descendência, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, que diz para nós assim: que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e da prostituição. Então, todos os capítulos e versículos falados até aqui da prostituição, relação sexual ilícita, ou seja, aquela que é feita fora do casamento. Então, e de desonestidade que cometeram. O apóstolo Paulo, mais uma vez, chore por muito daqueles que pecaram. Os ministros cristãos devem chorar por aqueles na igreja que se recusam a arrepender-se e do seu pecado e abandoná-lo, pois estão espiritualmente mortos. A mensagem trágica para eles é a plena palavra que Paulo dirige aos Coríntios, capítulo 6 e 9. Veremos lá daqui a pouco. E também aos Gálatas, capítulo 5, 21. E a Efésios, capítulo 5, 5 e 6. Palavra essa que declara a sua exclusão do reino de Deus. Aquele que pratica essas coisas e não se arrepende. E para livrar dessas coisas, só receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e aí ele passa a nos dar uma novidade de vida que vem através do Espírito Santo. Ele que nos guia e nos orienta para que possamos ter uma novidade de vida. E assim diz a palavra para todos nós, em Efésios capítulo 5 e 6, que também diz para todos nós, né? Mas primeiro vamos ver Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os efeminados, nem os sodomitas, homossexuais, e nem os efeminados. Aí entra todas as classes de sexo
feito com o sexo oposto, ou seja, sexo com o mesmo sexo, o mesmo homem com homem e mulher com mulher, a mesma natureza. E não erreis. Então os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores terão lugar no reino de Deus. Mas Deus, Ele dá tempo para que todos venham se arrepender. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, unigênito, para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, vamos ver o que Deus continua a falar para nós. Alguns dos coríntios enganaram-se a ponto de crer que, se perdessem a comunhão com Cristo e com Deus, eles negavam não a vivência da imoralidade e da injustiça, que sua salvação e a sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Então não continua. A pessoa que já conhece Jesus e está nessas práticas pecaminosas, sabendo ela que se ela não se arrepender, ela não vai herdar o reino de Deus e nem o reino de Cristo. Pois até mesmo para o cristão, ninguém poderá viver na imoralidade e nem mesmo ao tempo herdar o reino de Deus. Em Romanos 6,16, Tiago 1,15 e primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver lá. Primeira carta de João, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Primeira de João, capítulo 2, versículo 4. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos aos seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoando neste conhecimento, é que estamos nele. E aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O nosso Senhor Jesus é como pessoa. Propiciação significa que ele tomou sobre si os castigos de nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos. Então, Deus não quer que ninguém se perca e que todos venham a ser salvos. Por isso, Jesus está aí à disposição de todos. Somente os que não crer e não for batizado já estará condenado. Mas Deus é longânimo, é paciente e dá tempo para que todos se arrependam e voltem para Ele e seja salvo da ira futura, que é a ira de Deus. Pegar todos os pecadores, falsos profetas, anticristo, besta fera, Satanás, todos seus seguidores, pecadores que não se arrependeram, serão lançados no lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte. Os que já estão no inferno serão arrancados de lá e jogados no lago de fogo e de enxofre, que é um sofrimento tão eterno, que é o pior lugar que um homem vai passar. E não é um dia, 2 dias, é uma eternidade. Nunca vai acabar ao seu sofrimento. Então, todos no mundo inteiro, e é recebido todos que vêm a Cristo com arrependimento. Então, aquele que ama a Deus e se arrepende, ele volta